Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal da Escola Conhecendo Si Mesmo, na verdade. Estamos na terceira parte, onde a gente está falando sobre o despertar dos dons, onde a gente lida com o nosso interior, porque todos esses termos estão relacionados a um único elemento, e este elemento é aquele que é chamado de propósito. O propósito, na verdade, é um elemento que ele está bem conectado com aquilo que a gente é. Para você que não sabe qual que é o seu propósito de vida, você precisa enxergar dentro de você o que você mais pode estar de uma forma fazer de uma forma espontânea, o que você tem uma paixão de fazer, e ao mesmo tempo uma voz tão sutil que às vezes parece tão fraca, que está falando para você algumas coisas sobre você, sobre aquilo que você deveria fazer, porém você às vezes não tem espaço para poder realizar tudo isso, por questão da multidão, por questão de aquilo que várias pessoas já estão falando, ou pelas influências familiares, de amigos ou várias outras pessoas que você acha que eles estão certos e você está errado. Porém, nem sempre aquilo que a maioria das pessoas está a falar é aquilo que é a verdade. Na verdade, isso é muito pelo contrário, porque aquilo que a maioria faz, na verdade, é ilusão, ou seja, a grande porcentagem dos 100%, sempre que for a maior porcentagem, então quer dizer que é ilusão. Sempre que há uma pequena parte dentro desta multidão, é que na verdade estão em um caminho que está conectado com a verdade, que é mais verdade do que ilusão. Porque muitas das vezes a gente está andando fora de nós mesmos. Este andar fora de nós mesmos é que a gente não tem tempo para ouvir nosso interior, ouvir os próprios pensamentos, ouvir aquela voz que parece fraca, porque é essa mesma voz fraca que a gente às vezes menospreza e despreza ou não acaba ouvindo, que na verdade é a verdade sobre nós, porque isso revela a verdade. E toda essa forma, todo esse gesto existe em todos os planos e dimensões de vida. Então o plano físico, ele revela muito sobre isso. Às vezes a gente está ouvindo tanto as outras pessoas do que ouvir a nós mesmos, e isso acaba fazendo com que a gente venha perder a essência de nós. Isso faz com que a gente venha se afastar do nosso próprio propósito de vida. E é a partir dali onde as coisas começam a se divergir. Quando você não ouve a você mesmo, você perde a noção de quem você é, aquilo que você veio fazer, aquilo que você realmente quer manifestar. Então você só atrasa o seu crescimento, você atrasa a sua evolução. Isso me faz com que a gente venha perder tudo aquilo que a gente já manifestava, aquilo que a gente já vivia de uma forma essencial. Ou seja, aquilo que a gente realmente ama fazer, aquilo que a gente tem uma paixão, aquilo que a gente tem um poder tão específico de apresentar ao mundo. Porém, a gente perde esse acesso porque a gente está ouvindo mais as outras pessoas do que a nós. Este ouvir as outras pessoas é como se fosse uma forma de você não centralizar as suas forças, não centralizar a sua atenção, o seu pensamento, quer dizer que existe um único pensamento em você, mesmo que você ainda não saiba. Porém, isso é algo que acontece por causa, ou seja, isso acontece em um processo que leva algum tempo, mas quanto mais você foca a si mesmo, mais você tem a capacidade de diminuir o tempo, ou seja, você faz com que o tempo desapareça. Quando o tempo desaparece, então todas as divisões já não existem, porque a verdade ele está além do tempo e espaço. Essa forma de não existir o tempo e o espaço nos faz acessar a verdade. E quando existe o tempo e o espaço é porque existe o processo. Este processo ele revela um caminho, e então este caminho nos faz acessar a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é uma forma de a gente ter a noção de como que todas as coisas funcionam. Temos o caminho, temos a verdade e temos a vida. Esta verdade ele vem por causa do conhecimento. E quanto mais a gente está conhecendo esta verdade, mais a gente está se tornando livre. Então isso já nos leva ao texto famoso de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esta forma de a gente cada vez mais ser livres, quer dizer que a gente está se tornando independente, a gente já não está olhando o mundo com uma mesma visão, ou seja, com uma visão limitada. A gente já não passa a observar o mundo com uma visão limitada, a gente observa as coisas de uma forma que a gente já não julga, a gente não critica,
já não critica as outras pessoas, porque na verdade a gente lida com as verdades relativas e a verdade única. Onde mais você está conhecendo a verdade, mais você está se tornando livre. E esta liberdade é uma expressão de a gente cada vez mais em abrir a nossa percepção para acessar a verdade. Essa verdade é a fonte. Então, isso acontece, é um processo de a gente voltar para nós mesmos. Ou seja, a verdade, ele não está no mundo, ele não está nas coisas externas. Porque todas as pessoas que você não está ouvindo a si mesmo. Quando você não está ouvindo a si mesmo, isso faz com que você venha dispersar os seus pensamentos, você venha impurificar os seus pensamentos. E então este que é chamado de pecado. Em uma visão onde a gente não está presa em uma religião, a gente não está presa em uma forma de padrão de vida, ou seja, é uma espiritualidade holística. Quando se trata de espiritualidade holística, quer dizer a liberdade, quer dizer a vida do jeito que ela é, sem que alguém venha impor-lhe como que ela é. Então, em vez de nos ensinar técnicas, de ensinar-nos princípios. Então, o princípio é uma forma de a gente caminhar pode ser que você caminha ao lado esquerdo, mas o final deste caminho é o mesmo para aquele que caminha para o lado direito. Então, isso quer dizer o princípio. Então, o princípio de fazer certas coisas, não que seja um como, porque o como ele nos dá como se fosse algum padrão que deve ser seguido, alguma fórmula e forma para que a gente venha manifestar. Mas na verdade o que acontece é o princípio para que a gente venha viver na nossa própria versão. E é nessa mesma versão que a gente é aquele que a gente é e ao mesmo tempo a gente manifesta a pureza da vida. Então isso é uma forma de liberdade. Então essa liberdade, uma vez que a gente faz a nossa própria versão, quer dizer que a gente está vivendo a nossa própria natureza, porém na versão pura. Não quer dizer que você é alguém, só que quando você é o que você é, você deve acessar a sua versão em que você está puro, onde você não está tanto na dependência de outras pessoas, ou na dependência de pensamentos do mundo, na dependência de aquilo que várias pessoas falam. Porque quanto mais você simplesmente está ouvindo as outras pessoas, isso quer dizer que você ainda não conhece a si mesmo e ao mesmo tempo você ainda não criou a sua validação, você ainda não criou aquilo que é a sua identidade. Então você vive essa vida que você está naquela dependência. Você não está observando o seu interior, você está observando mais o teu exterior, você está na dependência dos 5 sentidos. Só que essa forma de a gente viver os 5 sentidos é uma forma de nós vivemos esta forma de ouvir mais as outras pessoas, ouvir mais o mundo externo. Só que qual que é o processo que é necessário para que a gente saia desta dimensão limitada? Então o processo é de a gente transcender estes 5 sentidos. Quando a gente está transcendendo ele, a gente está saindo do externo, está indo para o interior. Então esse é o processo de autoconhecimento. Este autoconhecimento é o processo de conhecer a verdade, para que você se torne livre de todas estas ilusões, porque o mundo externo é como se fosse algo estático. Ele simboliza o tempo e o espaço. Por exemplo, esta dimensão física que a gente está vivendo tem o espaço e tem o tempo, é onde a gente depende de algumas formas para que a gente venha sobreviver. Então, esta é como se fosse ainda um nível onde a gente precisa sobreviver. Só que esta não é a verdadeira verdade. Isso é simplesmente como se fosse um princípio para que a gente venha entender a vida superior. Então, esta vida superior, ele simplesmente se limitou. E quando ele se limita, é necessário o tempo e o espaço para que a gente venha processar a nossa mente, a gente venha processar o nosso pensamento, para que a gente venha entender como que funciona realmente as coisas. Então, só que quando a gente vem nessa dimensão, muitas vezes a gente está naquele esquecimento da essência e a gente simplesmente fica preso nesta forma de pensamento, ainda mais quando a gente vem e encontra uma sociedade que está presa nesta noção. Então a gente fica simplesmente externado naquela forma de pensamento. Por isso que a gente tem muitos exemplos bíblicos ou religiosos, ou muitos termos desse jeito, em que os homens de Deus, eles foram separados, uns para o deserto, que seja onde for, eles foram separados do mundo para que eles não fossem contaminados com aquilo que a sociedade ou que o mundo já tem de noção. Então era necessário com que eles estivessem fora desta contaminação para trazer a verdade que é necessária ser apresentada ao mundo. E é isso que acontece no processo de autoconhecimento. Aí você se vê como alguém que não se encaixa
no mundo não se encaixa em grupos ou comunidades, mas que você não fica tão à vontade e às vezes você acha que as pessoas vão criticar você e você fica com medo. E, na verdade, isso é um processo que acontece porque você já começou a acessar as verdades interior. Então, quando você está acessando esta verdade interior, você está quebrando aqueles laços de pensamentos limitados com o homem, com a sua forma estagnada, com este padrão, como se fosse um sistema que simplesmente segue regras, segue uma forma assim para validar a vida. Então, quando você está nesse processo, você está conhecendo a verdade, você não deve sentir-se mal por isso, você simplesmente deve saber lidar com isso e saber apresentar isso ao mundo para poder influenciar a todos com esta verdade que é livre, porque como você está cortando esses laços de relacionamentos, então você está tornando a sua mente livre, o seu pensamento livre, você não está simplesmente dependendo do mundo, você não está dependendo das outras pessoas ou dos seus pensamentos. Apesar de que pode haver um nível ou uma versão, uma pequena forma que você está tratando ou está dependendo, mas não totalmente, mas de uma forma específica. Por isso que tudo aquilo que você faz, tudo que você apresenta, então para o mundo ele vai ser como se fosse um impacto naquela versão, naquele nível que você alcançou de acessar a verdade. Então, essa forma de apresentar ao mundo em a sua forma de ser, a sua forma de pensamento, isso vai ser como se fosse um impacto para o mundo. Na dimensão ou no nível que você está de conhecer a verdade. Isto é porque o mundo ele está em um pensamento coletivo, consciente, não inconsciente, ou seja, é simples que é complexo e é complexo que é simples. O que eu quero dizer é que quando alguém está consciente, ele na verdade está inconsciente. E quando está inconsciente, ele está consciente. Só que essa forma, ele simplesmente representa a plenitude, ou seja, a lei da plenitude, onde as coisas estão completas. Uma coisa não pode existir sem que haja o outro. Então, quando os outros ainda estão dormindo, quando ainda não estão despertos, é como se fosse que eles simplesmente estão dependendo da consciência, ou seja, daquilo que estão vendo, daquilo que simplesmente acham que é a realidade, daquilo que conseguem apalpar, ouvir, cheirar e todo esse tema. Só que isso é uma versão da consciência, ou seja, estar desperto só te dá uma forma limitada, estar desperto na versão do inconsciente. E essa forma de estar me desperto no inconsciente, ou seja, sendo desperto, mas este despertar na verdade é no nível do inconsciente. Você simplesmente, o mundo simplesmente está na inconsciência, não consegue observar a verdade. Então, quando alguém já acessou essa verdade, quando você apresenta para essas pessoas, então a verdade que está neles, na verdade é como se fosse dar um palpite. Quando se dá um palpite neles, é porque eles estão acima. Esta verdade está abaixo, que é uma profundeza, e como se fosse segredo, como se fosse aquilo que está dentro deles, mas ainda não está desperto dentro dele. Então, quando esta verdade que está na profundeza deles, da inconsciência deles, está na tua consciência, você já vive aquilo. Então, a sua forma de pensamento, a sua forma de viver a sua vida, para essas pessoas vai ser um impacto, porque é como se fosse dentro deles, esta verdade que está em ti, é a mesma que está dentro deles, só que dentro deles ainda está dormindo. Então, quando você leva para eles, isso vai ser como um despertar, vai ser como se fosse um palpite dentro deles, como se fosse algo que está saltando neles, que quer, na verdade, levar aquilo para o nível da consciência. Por isso que a sua forma de viver vai ser um impacto para essas pessoas vão reagir diante de isso, de uma forma do mal ou de uma forma do bem, mas é uma reação que acontece por causa da verdade. E às vezes o mundo ele não suporta que pode estar a julgar, pode estar a fazer alguma coisa contra aquilo que você está levando. Mas em uma outra versão, aquilo que a gente está levando como a verdade, ele é apresentado em várias versões, é uma versão infinita. Para o mundo também pode ser como uma inteligência. Então esta inteligência está dentro deles e ao levar para eles, isso vai ser uma forma específica, ou seja, a forma que vai observar a você vai ser uma forma específica daquilo que você está falando, e como se fosse uma forma inteligente de agir, de fazer as coisas, de manifestar na vida. Então, isso também pode ser como algo especial para ti, que para o mundo que ainda não é uma realidade, vai ser algo diferente. Porque quando a gente está conhecendo a nós mesmos, a gente conhece a verdade. Então, quando a gente cada vez mais está focando a nós mesmos, a gente está se especializando. Então, quer dizer que os dons, os talentos, as habilidades, na verdade, eles simplesmente são uma forma específica de a gente observar as coisas, de a gente levar as coisas. Então, isso quer dizer que ao acessar o nosso interior, a gente está acessando a verdade.
quando a gente acessa a verdade, a gente está alcançando os níveis de iluminação. Então, esta iluminação são formas de inteligência. É aquilo que a gente está extraindo da nossa inconsciência. Na inconsciência é onde existe a verdade. E, na verdade, inconsciência é como se fosse onde não existe o tempo nem o espaço. Eu gosto que para que a gente venha manifestar na vida, é necessário que a gente venha dar um novo significado à nossa inconsciência, não à nossa consciência, mas para a nossa inconsciência, porque na inconsciência não existe o tempo e o espaço. E onde não existe o tempo e o espaço é que governa aquilo que tem o tempo e espaço. Então é a matéria, quer dizer que a gente pode influenciar as coisas por causa de esta forma que a gente é acessando o nosso inconsciente. Então é como se fosse que dentro dele existe uma inconsciência onde não existe o tempo e o espaço. É uma forma de constância, é onde algo é a mesma coisa eternamente. Quer dizer que tem um batimento eterno que você pode alterar, você pode manipular, você pode transformar de uma forma específica na dimensão que a gente está. Então por isso que a gente manifesta as coisas no mundo físico. Então a gente também manifesta isso nas inteligências superiores e inferiores. Para que a gente venha despertar essa inteligência, ou seja, os dons, ele acontece por causa deste princípio de autoconhecimento. Porque no processo de autoconhecimento a gente está construindo a identidade, a gente está construindo a validação, a gente está construindo o valor. Então, tem esses elementos, na verdade, são os elementos da verdade. Quer dizer que em algo que você não consegue sentir dúvida. Você pode imaginar qualquer coisa que você fala, mas ao você vai falar, você não sente alguma dúvida, você não sente algo travando você que faz com que você sinta aquela insegurança ou aquela dúvida. Você simplesmente apresenta. Quando você apresenta ou tudo que você fala para outras pessoas, aquilo na verdade não parece tão de uma forma que não é algo que as pessoas vão duvidar. A gente simplesmente eles sentem um impacto, porque este impacto, aquilo que você está a falar para essas pessoas também é uma verdade, só que ainda está dormindo dentro deles. Então quando você fala, você desperta neles alguma coisa que é a mesma verdade que está dentro deles. Então tem uma forma específica de a gente manifestar as coisas. Então, o princípio de dons, habilidades e tudo mais, é simplesmente a gente acessar a verdade e a gente manifestar. Só que para que isso seja realmente nosso, seja algo como se fosse a nossa natureza, isso deve ser posto na nossa identidade. Você precisa cultivar aquilo com o tempo. Mas isso na verdade não precisa de tempo, porque muitos de nós já manifestou isso. Só que a gente não sabe que a gente tem manifestado isso. Por exemplo, quando você fala algo e quando você fala, você simplesmente vê que tem sentido. Mesmo que você não pensou tanto naquilo, mas você simplesmente abriu a boca e começou a falar. De repente você não sabe ou não soube. Como é que você soube o que você está falando? Como é que você sabe aquilo? Simplesmente você sabe, mas não soube como você soube daquilo. Isso é uma versão porque quando você não sabe que você sabe, quer dizer que você não acessou o pensamento, você não acessou a lógica. Porque a lógica ela está no tempo e espaço. Quando você não sabe porque aquele não está no tempo e espaço, ele está fora de tempo e espaço. É uma dimensão onde a existência ela é pura. Onde não existe o desejo, a gente simplesmente faz, simplesmente manifesta. A gente pode fazer isso para qualquer coisa. Então, um processo religioso, ao manifestar os dons, na verdade é um processo de relacionamento com Deus. Isso estou falando na versão religiosa, onde a gente se relaciona com Deus. Mas na espiritualidade holística, este Deus somos nós mesmos. Este nós mesmos é a inconsciência. Esta inconsciência é onde está colocada a verdade. E esta verdade está em todos. Então é este Deus que não é pessoa, que não é alguém. É simplesmente a manifestação que está em todas as coisas, como se fosse uma inteligência infinita trabalhando em tudo e todos de uma forma justa. E como se fosse que essa mesma inteligência, tudo aquilo que a gente faz, já acontece de uma forma automática, porque são as dimensões que existem daquela inteligência até ao nível físico ou os níveis ainda mais limitados. Então tudo que a gente está fazendo, a gente está influenciando este Deus. Por isso que essas formas de a gente viver a vida, na verdade, a gente está influenciando constantemente este Deus, a gente está conversando constantemente, só que de uma forma inconsciente. Muitos não sabem porque não acessaram os níveis de verdade, ainda não conhecem a si mesmo, ainda não tem aquela conexão espiritual. E eu quero dizer que a espiritualidade, ele não pertence a pessoa alguma. Você é um ser espiritual, mas você pode não saber que você quer e você acha que você precisa se integrar em uma igreja, em uma religião, porque
você está ouvindo isso da maioria das pessoas. Quando você ouve da maioria das pessoas e você não conhece ainda a si mesmo, então você ainda vai estar naquela dependência de ouvir as outras pessoas. E é muito normal porque não é simplesmente algo tão simples ou tão fácil que daí você lida com as pessoas lidam de não ouvir a si mesmo, de ouvir mais o mundo ou as outras pessoas, porque a gente ainda está vivendo aqueles níveis onde a gente precisa conhecer a nós mesmos, a gente precisa caminhar naquele processo de conhecer a nós mesmos, passar por experiências, e então com o tempo a gente vai estar entendendo as verdades que muitas das vezes não nos revela nem em igrejas, nem em religiões, nem em algum lugar, mas você vai conhecendo através do processo de autoconhecimento, você vai estar naquele processo que conheceu a si mesmo, ouvir o seu interior, por causa da verdade. Por isso que você não vai ter dúvida, você simplesmente vai crer que é isso a verdade. Quanto mais livre você for, melhor, para que você não venha se limitar, não venha viver em um padrão de limitação. Então você vai viver de uma forma livre, tudo aquilo que você quiser, você já poderá manifestar por causa deste conhecimento. Então o despertar dos dons, a habilidade e tudo mais, ele acontece em nível da verdade. Quando você está consigo a si mesmo e quando você está naquele processo de acessar o Cristo interior. Então isso é uma forma de você despertar várias outras coisas, vários outros horizontes, além de todos esses elementos que eu já falei aqui. Então, se você entendeu alguma coisa ou você tem alguma dúvida e quer saber mais, pode deixar o seu comentário, pode deixar ali as suas experiências, ou você pode compartilhar ali no comentário aquilo que você acha, aquilo que você quer saber. Então, estamos juntos, nos encontramos em próximo vídeo.